psicólogo! Eu quero te explicar nesse vídeo como aparecer no Google somente para o seu potencial paciente. Aquele paciente que realmente tem condições de contratar os seus serviços, de realizar uma terapia particular. Como é que eu faço para aparecer para o meu paciente ideal e afastar aqueles pacientes curiosos? É exatamente isso que vamos falar nesse vídeo. Eu tenho certeza que é um daqueles vídeos que você vai me agradecer no final por ter te ajudado a aparecer no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa, para o seu negócio. Então, vamos para o vídeo de hoje. Eu sou Luísa Ferreira e eu ajudo psicólogos, terapeutas a captarem pacientes particulares todos os dias na internet de forma ética e sem usar as redes sociais. Isso mesmo, sem usar as redes sociais, sem produção de conteúdo, sem ficar criando reels, criando vídeos, criando posts lá no Instagram. Então, se isso faz sentido para você, se isso te interessa, clique aqui, se inscreva no nosso canal, clique também no sininho para você ser notificado assim que sair um vídeo novo, e sair vídeo novo toda semana. Então, clique aqui, se inscreva e clique no sininho também. Eu preciso começar esse vídeo te falando que existem formas sim de você conseguir filtrar o seu paciente ideal aqui no Google. Então, provavelmente, a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu garanto, já fez algum teste ali no Google e não teve resultado, então já pega papel e caneta para anotar esses filtros aqui para você aplicar de forma inteligente no seu anúncio, para você conseguir filtrar o paciente ideal e afastar aqueles curiosos. Se você ainda não começou a anunciar, muito bem, você chegou aqui para não cometer erros na hora que você iniciar o seu anúncio para captação de pacientes particulares. Então, maravilha! Primeira informação aqui que eu preciso passar para você é que você está no controle do seu anúncio. É você que tem que falar para o Google quem você quer filtrar, quem é o seu paciente ideal. E existem várias formas aqui de você apontar isso para o Google. Eu vou listar as principais 6 formas de você informar o Google quem é o seu paciente ideal para que ele realmente consiga filtrar o paciente que é interessante para você. Então, quando a gente começa a anunciar no Google, a gente está falando ali de rede de pesquisa, então lá na página do Google mesmo, né, eu quero aparecer, por exemplo, para quem, né, está pesquisando por terapia online ou terapia em São Paulo. A gente tem que pensar, o primeiro grande filtro é a palavra-chave. Então, para quem que eu quero aparecer? Então, aqui eu já identifico em várias contas, já identifiquei em várias contas de clientes, de alunos, que foi um filtro aplicado de forma errada. O que eu quero dizer com isso? Então, pensa assim comigo. Eu preciso escolher uma palavra-chave, uma palavra. O que o meu paciente está lá no Google pesquisando agora que faz sentido eu aparecer para ele? Então, a gente, se for pensar, por exemplo, nas palavras-chave saúde mental, vou querer aparecer para quem está procurando por cuidados de saúde mental, para quem está pesquisando por ansiedade, por depressão, para quem está pesquisando por orientação profissional, se é o seu caso, se não é parte mais clínica, é mais parte vocacional ali de profissão. Então, você já tem que começar a pensar quem é o público que você quer atrair. É a pessoa que está procurando por atendimento clínico, é a pessoa que está procurando ali por mentoria, que está procurando por desenvolvimento na carreira, é uma pessoa que está procurando por terapia de casal, já é mais específico, né? É uma pessoa que está procurando por atendimento a psicólogo especialista em mães e maternidade. Então, aqui a gente já começa o primeiro filtro. Qual é a palavra-chave que você escolheu, que você vai escolher para anunciar lá no Google? E uma dica muito importante aqui, uma orientação, uma instrução muito importante é que você escolha sempre, né? Se você não sabe ainda muito bem para quem você quer aparecer, eu não tenho uma especialização como maternidade, como autismo, como terapia de casal, eu atendo em geral. Você muitas vezes, né, pensa, por exemplo, na palavra-chave ansiedade, depressão, que são as palavras que as pessoas mais procuram, são as condições que mais acontecem, né, na prática clínica. Porém, a gente não vai anunciar para quem está procurando por ansiedade, por depressão, né? Porque essas pessoas, muitas vezes, elas estão ali no Google pesquisando de forma aleatória, né? Ou, por exemplo, o que é ansiedade? Quais são os sintomas de ansiedade? Como tratar a ansiedade? Elas ainda não decidiram contratar um psicólogo. Então, aqui, se você ainda não sabe qual a palavra-chave que você gostaria de anunciar, uma recomendação seria começar pelas palavras mais estratégicas, que é a palavra, por exemplo, por psicólogo online ou psicólogo e o nome da sua cidade. Porque se a gente começar a anunciar para ansiedade, se a gente começar a anunciar para depressão, existe teste de depressão online,
Teste de ansiedade. As pessoas estão pesquisando isso, tem um volume grande disso. Você vai aparecer para essa pessoa, mas ela não vai te contratar. Então você vai ter vários cliques lá no seu anúncio, mas não é de pessoas interessadas em contratar um psicólogo. Elas estão interessadas em saúde mental sim, mas elas ainda não estão decididas a contratar um psicólogo. Então é muito importante que a gente já direcione essas palavras específicas, né, daquela pessoa que já está decidida, né? Ah, eu quero começar uma terapia online agora. Então ela tá lá no Google digitando terapia online, né? Quem que eu vou contratar? Eu não tenho indicação, não sei com quem passar. Ela vai lá no Google recorrer, né, a essa ferramenta para achar o profissional. Então, primeiro filtro aqui importante é saber escolher as palavras certas, as palavras positivas corretas para filtrar o paciente que já está interessado, que quer contratar um psicólogo e não aquele paciente curioso que quer saber mais sobre saúde mental, beleza? Então, esse é o primeiro filtro aqui muito importante. A gente não quer aparecer para todo mundo. Parece legal, né? Ah, quero aparecer para todo mundo, porque daí ele vai ver meu site, aí ele vai se interessar, ele vai falar, nossa, um psicólogo pode me ajudar. Mas não é muito bem assim, tá? A gente normalmente tem um recurso limitado, a gente tem um orçamento limitado ali para investir. Então, a gente tem que ser certeiro na hora do nosso anúncio e não querer anunciar para todo mundo, né? Agora a gente vai para os outros filtros, né, que também ajudam muito a gente a escolher, né, a selecionar o paciente ideal, o paciente particular ideal para você. Então, imagina o seguinte, né, não sei se isso ficou muito claro para você em relação à palavra-chave positiva, por exemplo, né, se você está começando agora, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte, imagina que você está numa festa junina, estamos em época de festa junina e você chegou naquela festa junina, você combinou ali com seus pais, com seus tios, com seus primos, você combinou ali com alguns amigos, né? Enfim, vou colocar aqui que você está querendo encontrar o seu pai e a sua mãe numa festa junina, beleza. Aí você chegou, acabou de estacionar o seu carro ali na quermesse, saiu e torceu o seu pé. Você torceu o seu pé e você não está conseguindo chegar até a festa junina e você está precisando da ajuda dos seus pais que já chegaram na festa junina. E de repente, passa ali uma criança andando de skate, andando de bicicleta ali do seu lado e fala assim, fulano, menino, vem aqui, me ajuda, eu acabei de torcer meu pé e eu preciso ali avisar meus pais que eu torci o pé, o telefone acabou a bateria, você vai lá pra mim nessa festa junina e encontra meu pai Zé. Você já falou ali, então você escolheu, você falou pra ele que é seu pai, que o nome dele é Zé. Daí essa criança sai e vai lá e pega o primeiro Zé que ela encontra na festa e traz, que é um jovem adulto de 18 anos ali, e você fala pra ele, pra essa criança, né? Não, João, esse daqui não é o Zé, meu pai. Esse daqui não é a pessoa certa ainda que eu estou querendo, né? Era um homem, era um Zé, um José, só que não era seu pai. Então, o que eu quero dizer com isso? Você passou poucas informações para aquela criança encontrar, né, o seu pai. E ela trouxe ali, né, na inocência, um jovem adulto que provavelmente é até mais novo do que você, enfim, não é a pessoa que você está procurando. E aí você fala assim, nossa, não, peraí, ele não é uma pessoa mais velha, é uma pessoa de cerca de 50, 60 anos de idade e agora vai lá e busca o meu pai, né? Então vai lá, volta, ele tenta achar o seu pai, agora procurando ali uma pessoa de mais de idade e traz uma outra pessoa ali que chama Zé e que também não é o seu pai. Então você precisa passar mais informações para essa criança encontrar o seu pai. E aí você fala assim para ele, não, peraí, então é mais ou menos essa faixa etária, só que ele não usa barba. Ele não tem barba, ele faz sempre a barba. Então ele não tem barba, não tem bigode, vai lá e busca. Daí a pessoa, a criancinha vai lá, procura, não acha, volta. Aí você fala, não achei ainda. Ele não gosta de usar xadrez. Então, puxa, ele não gosta de usar xadrez, ele não tem camisa xadrez. Então, numa festa junina, você tira ali um monte de gente que tá usando xadrez e aí você começa a achar, né? Ainda assim ele não achou. Ele volta e fala, não achei. Ah, então ele é um homem, é de 60 anos, ele não usa xadrez, ele não usa barba e muito provavelmente ele vai estar na barraquinha do pastel, porque ele adora comer pastel, então ele vai estar ali perto da barraquinha do pastel.
putz, agora ele vai naquela festa junina gigante, cheia de pessoas, só que ele vai na barraquinha do pastel e é muito mais fácil dele encontrar. Ele vai lá e encontra esse José que vai ali te ajudar com o seu tornozelo torcido, né? Então, o que eu quero trazer, ilustrando, trazendo essa analogia para você? Quanto mais informações você colocar, você passar para o Google, mais preciso ele é na busca. Então, cabe realmente, eu falei assim, ó, eu quero começar esse vídeo falando para você que é você que escolhe, é você que coloca os parâmetros dentro do Google, é você que configura o seu anúncio da melhor forma possível, da forma mais completa possível, para que ele te traga já nas primeiras vezes os pacientes, né, as pessoas que você está procurando de fato, que fazem sentido para você. Então, o primeiro filtro que você tem que passar para o Google, a gente já viu que é palavra-chave, então tem que ser muito preciso, muito detalhista ali na hora que eu vou, né, muito estratégico ali na hora que eu vou escolher essa palavra-chave para quem eu quero aparecer. Então eu já consigo filtrar aí um monte de gente, né? E o segundo filtro muito importante também dentro do Google é localização. Então, eu acabei de receber, eu sempre recebo, não tem uma semana que passe aqui que eu não veja esse tipo de comentário, seja de aluno, seja de cliente, falando assim, Lu, eu fiz anúncio no Google, só que tá vindo gente de todo o Brasil, só que eu só tendo, né, presencial. Então, essa semana, por exemplo, foi um caso de um psicólogo que atende somente terapia de casal, ele atende somente presencial em Brasília, e ele disse pra gente que ele está recebendo contatos do Brasil inteiro. E aí isso não faz sentido para ele, não está filtrando o paciente correto. Então é necessário e é possível, é maravilhoso, né? É muito inteligente a gente utilizar o filtro de localização para falar para o Google, Google, mostra o meu anúncio somente para as pessoas de Brasília. Então você coloca lá, você escolhe o raio que você quer anunciar, ou você escolhe a cidade que você quer anunciar. Eu quero anunciar somente para Brasília. Ou ainda, eu não quero anunciar somente para Brasília, eu quero anunciar para Brasília, mas na Asa Sul, é num bairro específico aqui que eu atendo, né? Porque as pessoas normalmente não ficam cruzando a cidade toda, que nem São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, então quem mora na Zona Leste não vai passar como psicólogo lá na Zona Sul. É muito trânsito para você chegar até lá, né? Então é improvável que uma pessoa da Zona Leste passe na Zona Sul. Então o que você vai fazer? Vou filtrar o meu anúncio somente para localização. É igual o caso aqui que a gente trouxe de exemplo da barraquinha do pastel. Quando eu falo para ele que tá na barraquinha do pastel, muito provavelmente ele tá lá. Então, é muito mais certeiro. Você filtra, você, né, coloca foco ali para ele trazer somente o seu paciente ideal. Bacana? Terceiro, né, filtro também muito importante é de idade, então faixa etária, né, que é aquilo. A gente sabe que terapia particular, né? Se você já atende há anos, se você começou a atender, você muito provavelmente vai perceber que os jovens adultos têm pouco poder aquisitivo para bancar uma terapia particular, para manter aquela terapia semanal, né? Tô começando minha carreira agora, eu tô recebendo menos, eu tô tendo que trabalhar bastante, eu tenho prioridades, né? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar contas, então muitas vezes esse jovem adulto, por exemplo, de 18 a 25 anos, ele não faz a terapia particular, né? A gente tem uma faixa, né? É muito mais comum, os nossos alunos falam isso, nossa, a grande maioria dos meus clientes tem mais de 30 anos, tem ali entre 30 e 40 anos, tem entre 30 e 45 anos, né? Se você já identifica na sua prática que esse é o seu principal público, você também deve focar somente nele. Não precisa pegar todo mundo de 18 a 25 anos, você pode falar para o Google, eu não quero aparecer para quem tem entre 18 e 25 anos. Então você consegue escolher a faixa etária do seu público. Isso é muito mais certeiro. De novo, parece legal a gente aparecer, né, para todo mundo, de todas as idades, porque qualquer um pode ser o seu paciente, mas a gente sabe que, estatisticamente falando, a pessoa com mais de 30 anos já está mais estabelecida, está mais estável na carreira, tem mais condições financeiras, e é mais fácil dela bancar a terapia particular. Então você pode realmente focar também os seus anúncios só para esse público de uma faixa etária ali que é interessante para você, tá? É igual também na ideia, né, que eu tô falando aqui de anunciar para o Brasil inteiro, né? Se você atende terapia online, eu dei o exemplo do presencial, né? Você consegue escolher presencial. Ah, não, Lu, eu só atendo terapia online. Nossa, mais de 80% dos nossos alunos atendem online.
também, né? Não necessariamente só exclusivo. Legal. Ah, então eu vou anunciar para o Brasil inteiro. Parece uma boa ideia você anunciar para o Brasil inteiro, já que você pode, já que você vai atender online, você pode atender pessoas de qualquer canto do país, mas a gente sabe que também o orçamento, nosso orçamento, ele é restrito. Se a gente tivesse muita grana, nossa, se o seu cenário é esse, olha, eu tenho um investimento para fazer aqui, um investimento grande para fazer, aí você pode pegar o Brasil inteiro, né? Agora, se você está começando com 30, 40, 50, 100 reais por dia lá no Google, esse é um orçamento limitado. Então a gente deve fazer um filtro também de localização, por mais que você atenda a terapia online. Por quê? O paulista, você é paulista e a gente tem uma cultura muito diferenciada, né? Muito diferente de uma cultura, por exemplo, do sul, de uma cultura do nordeste, de uma cultura do norte. A comida é diferente, as tradições são diferentes, as relações com a família são diferentes, vocabulário é diferente. Então, se a gente aqui tá no sudeste e quer anunciar terapia online, eu recomendo que você fique somente na nossa região, que são pessoas mais próximas, porque as pessoas elas contratam profissionais que são próximos também, né? Que a gente fala do gatilho da similaridade. A gente gosta de comprar de quem é parecido com a gente, né? Então isso tá até no inconsciente assim do paciente. Ele olha, ele vê que você é da mesma região, ele vê, né? Na hora que ele fala com você, ele não tem um estranhamento do sotaque, ele entende e não fica procurando entender algum vocabulário específico ou outro. Então, se você atende terapia online, por mais que pareça, né, bacana para você divulgar para o Brasil inteiro, eu não recomendo isso. Lá no nosso curso, inclusive, eu falo, olha, pegue o seu estado, comece pelo seu estado. Se você tiver mais dinheiro para investir e não estiver alcançando mais pessoas, porque está limitado, isso é muito raro de acontecer, aí você vai colocando outros estados, mas foque ali no que é mais próximo de você também, mesmo sendo terapia online, beleza? Então, recapitulando já o que a gente viu, palavra-chave positiva é o primeiro filtro que a gente deve fazer, a gente deve saber escolher as palavras para quem a gente quer aparecer. Segundo é localização. Se você atende presencial, se você atende online, né? Você deve usar esse filtro de localização. Não deixa vazia essa informação, porque se você deixa lá, passou sem querer e não preencheu, o Google vai mostrar os seus anúncios para um monte de gente curiosa, para um monte de gente que não vai fechar com você, para um monte de gente que não faz sentido para o seu negócio, né? E o terceiro, né, o filtro aqui que a gente já viu também é faixa etária. Então foque naquela faixa etária ali do adulto, que já é mais estabelecido, porque a gente está falando aqui de captação de pacientes particulares. O quarto filtro que a gente tem aqui é renda. Então, renda é algo que o Google tem uma estimativa do paciente. Nossa senhora, aí você deve estar falando, nossa, como é que eu posso... Como é que eu estou perdendo essa oportunidade? O Google sabe qual que é a minha renda? Ele tem uma estimativa. Como é que o Google sabe se você tem dinheiro, se você é de baixa renda, se você é de alta renda? Como é que ele sabe mais ou menos a sua classe? Ele contabiliza tudo que está acontecendo aqui no seu celular. Então ele sabe se você faz viagens, se você faz viagens nacionais e internacionais, ele sabe qual tipo de hotel que você contrata, né, que você reserva, ele sabe quais são os restaurantes que você frequenta, ele sabe as compras que você realiza ali na internet, ele sabe onde que você mora, quais regiões, se são bairros mais nobres ou se são bairros mais periféricos. Então ele tem uma estimativa ali da sua renda. Obviamente que ele não sabe quantos reais que você fatura ali, quanto que você o seu salário por mês, mas ele tem uma estimativa da sua renda mensal, tá? Então ali no Google também existe esse filtro da renda. Por mais que ele não seja preciso, é muito importante você utilizar esse filtro. Então você vai lá e fala para o Google, Google, eu não quero aparecer para as pessoas que se enquadram ali na categoria de 50% com menor renda, né? Então, classe baixa. Por quê? Eu tô querendo focar ali no paciente particular. Então, essas pessoas de baixa renda muito provavelmente vão procurar por atendimento grátis, gratuito, no SUS, social, barato. Então, a gente não quer aparecer para essas pessoas. Eu quero aparecer somente para as pessoas ali que você tem os dados que tem uma renda maior, tá? Então, você consegue fazer esse filtro também. É muito importante, beleza?
Próximo filtro, né? O quinto filtro aqui que a gente está é o filtro de programação dos seus anúncios. Nossa, Lu, o que é programação dos anúncios? É a hora que você escolhe para quem a hora que você escolhe que o seu anúncio vai rodar. Então, eu posso deixar o seu anúncio rodando, você pode escolher deixar o seu anúncio rodando ali 24 horas, mas o que a gente observa? O seu paciente, ele é muito comum dele, na madrugada, te mandar uma mensagem e falar assim: oi, tudo bem? Gostaria de saber sobre o seu atendimento. E marcar uma sessão, fazer um agendamento com você? Normalmente não, né? Normalmente as pessoas ali tomam a decisão de contratar um psicólogo e estão ali no horário comercial, né? Então, o que a gente tem recomendado também, principalmente para psicólogos, né? Tem os profissionais de saúde que a gente até avalia caso a caso, mas psicólogo que está procurando, né, paciente, terapia particular com horário agendado, você exclua o horário da madrugada. Então eu falo pro Google: Google, não mostra o meu anúncio da meia-noite às 6 horas da manhã, porque essas pessoas que estão procurando por atendimento psicológico e tal, muitas vezes estão em crise, elas estão precisando de um atendimento emergencial, e aí elas estão lá no Google procurando uma ajuda, né, de última hora, e não é o caso, né, da terapia particular com horário agendado. Então eu posso escolher para ele só o horário comercial que você atende, por exemplo, das 8 às 18, foca lá o seu anúncio das 8 às 18, porque a pessoa tem mais probabilidade de agendar um horário com você e não ser uma pessoa que está precisando ali de um atendimento hospitalar, muito provavelmente um atendimento emergencial, certo? Então esse é mais um filtro. Vou colocar aqui também o filtro que a gente acabou passando rápido, que é o filtro do gênero. Então você pode escolher também anunciar somente para quem é mulher ou somente para quem é homem, ou os dois. Exemplo, a gente tem essa aluna que atende somente maternidade, então mulheres que estão tentando ter filhos, mulheres que estão gestantes, mulheres que acabaram de ter filho. Então, se você está focando somente nesse público, coloca o seu anúncio somente para mulher. Não tem porquê você estar anunciando para o homem também, porque vai ser baixo chances do marido estar procurando, né, uma terapia para mulher. Então a gente foca somente na mulher. Então você consegue também fazer esse filtro aqui, caso seja interessante também para o seu público, tá? Então você consegue escolher se for interessante para o seu caso. E o último filtro, que é um filtro muito importante que as pessoas também esquecem, se não o filtro mais importante, que é o filtro da palavra-chave negativa. Nossa, agora deu um tilt na cabeça. Como assim palavra-chave negativa, Luísa? Lá no Google a gente consegue aparecer para quem? A gente consegue falar para o Google para quem a gente quer aparecer, e a gente, através das palavras-chave, né? Então, eu quero aparecer para quem está pesquisando por psicólogo online, para quem está pesquisando por psicólogo em São Paulo. E eu consigo falar para o Google também para quem que eu não quero aparecer. Então eu consigo falar para o Google: Google, não mostra o meu anúncio para quem está pesquisando por psicólogo online grátis, psicólogo online barato, psicólogo online SUS, psicólogo online valor social, psicólogo online R$30. Então você consegue colocar um monte de informação. Para você ter uma noção, só a nossa planilha, que a gente usa aqui no dia a dia da agência e a gente compartilha lá para os nossos alunos do Máquina de Atração de Pacientes, tem mais de 4.000 palavras que a gente fala para o Google para não aparecer. A gente coloca toda a lista de plataformas. O paciente que está procurando por psicólogo, plataforma Psicologia Viva, por exemplo, psicólogo Psicologia Viva, terapia Psicologia Viva, terapia Telavida, terapia Doctoralha, esses pacientes normalmente eles não pagam a terapia particular, eles querem um valor mais acessível, eles querem ser atendidos pelos convênios dentro das plataformas, ou eles querem um valor social. Então a gente tem que negativar tudo isso, a gente tem que falar para o Google: Google, não mostra o meu anúncio para quem está pesquisando por plataformas de psicologia, para quem está pesquisando por atendimento grátis, para quem está pesquisando se funciona, para a pessoa que está indecisa ainda. Será que terapia funciona? Quais são os tipos de terapia? Então, isso tudo a gente consegue também negativar e falar para o Google: não quero aparecer para essas pessoas. Então, tá vendo? Tá vendo a quantidade de filtros, tá vendo a quantidade de informação que a gente tem que passar, que a gente tem que colocar lá dentro do Google para ele entender de fato quem é o seu paciente?
Então, se você chegou aqui, se você já anunciou e não estava tendo resultado, só tinha paciente curioso, estava tendo cliques e tinha gente querendo gratuito, tinha gente de outro estado e você só atende na sua cidade, tem gente que não tem realmente recursos financeiros para bancar uma terapia, muito provavelmente você não completou todas essas informações lá dentro do Google. Existe tudo isso para você preencher para que o anúncio ele seja muito mais específico, ele seja muito mais direcionado para a pessoa certa. Então, quando a gente imaginou lá a festa junina, vai lá e encontra a pessoa tal, eu tenho que falar tudo que eu souber dessa pessoa. Vai lá, encontra essa pessoa, ele é um homem, ele é dessa faixa etária, ele tá vestido desse jeito ou não, ele tem barba, não tem. Então, assim, não tem barba, né? Então, assim, você consegue falar para ele para quem que eu não quero aparecer. Olha, eu não quero aparecer para quem está pesquisando grátis. Não é essa pessoa que eu quero. Então, a gente tem que colocar muita informação lá dentro, né? A gente tem que preencher certinho o nosso anúncio. Não é só, né, criar o nosso anúncio. Se a gente cria o nosso anúncio e não coloca todos esses filtros, é a mesma coisa que eu tivesse falado assim, olha, eu sou Luísa, eu tô com o pé quebrado e eu estou procurando meu pai, né? Percebe como é muito vago, como as pessoas não vão conseguir, né? Você não vai conseguir atrair o público certo. Então você está sendo muito amplo no seu anúncio. E a ideia aqui é usar a máxima potência do Google, né? A maior quantidade de filtros possíveis que eu tenho ali para selecionar, para ser certeiro, né, no paciente ideal. Então, espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido trazer, né, esses exemplos aqui para você conseguir realmente, de fato, imaginar ali o que deve ser feito no seu anúncio, o que você já fez, o que precisa fazer. Se isso fez sentido, se você ficou até o final porque você gostou e fez sentido essas orientações aqui que eu passei e espero ter te ajudado e posso te ajudar mais. Então clica aqui, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações porque tem vídeo novo toda semana e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!